Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19, diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oremos, queridos. Senhor, nós estamos todos aqui na Tua presença, como igreja do Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, a família bendita do Senhor. E viemos, Deus, nos prostrar diante de Ti, para dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Rei, o Senhor, o soberano, o Criador do céu, da terra, de tudo que há. E nós Te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Mais uma vez nos traz até aqui para falar aos nossos corações. Mesmo diante das tantas vezes que o Senhor já nos falou e nós ignoramos, fomos indiferentes, não obedecemos. Mas o Teu amor supera tudo e todos. Nada nos separará do Teu amor. E é por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia que cada um de nós está aqui. E nós abrimos nosso coração agora para receber tudo que o Senhor tiver para nos entregar. Que cada coração receba o que precisa. Não permita, Deus, nenhuma manifestação que atrapalhe o ouvir perfeitamente a voz do Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. A igreja que prevalece. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Nós estamos aqui diante de uma passagem onde Jesus reúne os seus discípulos e sai com eles para uma espécie de retiro espiritual. Um lugar tranquilo onde eles poderiam fazer uma avaliação do seu ministério. A cidade escolhida foi Cesareia de Filipe. Cesareia foi construída por Herodes o Grande. Ficava ali aos pés do Monte Hermon. E depois que Herodes morreu, um dos seus 3 filhos, chamado Herodes Filipe, herdou aquela região. E ele então mudou o nome da cidade para Cesareia de Filipe. E aquele lugar, ele não era muito frequentado pelos judeus, porque ali era tido como o grande centro pagão daquela época. Muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam ali em Cesareia de Filipe, por causa da existência de um templo ao deus Pan, e era uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas. E é nesse contexto onde ele fala pela primeira vez da igreja, aí no versículo 18 do texto que nós lemos, que é eclesia no grego, aqueles que são chamados para fora. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então era uma linguagem perfeitamente natural para os seus discípulos ali, por causa de todo esse contexto que eu narrei para os irmãos. Jesus, então, ele sabia que o seu tempo na terra seria breve, que a tarefa de implantar o reino de Deus seria árdua, e nesse breve retiro espiritual, ele estabelece condições fundamentais para que a sua igreja permanecesse firme até a sua segunda vinda. Qual é a igreja que prevalece? Qual é o crente que prevalece? Que vence a luta com as portas do inferno e se mantém firme e fiel até chegar diante dele novamente. A primeira coisa que eu gostaria de frisar com a igreja é que a igreja que prevalece é aquela que tem o conceito correto sobre quem é Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é perguntar a seus discípulos: quem
os homens dizem que eu sou? Isso, inclusive, derruba a ideia de que nós não temos satisfação a dar às pessoas. Jesus, que é o exemplo maior, ele reúne seus discípulos e a primeira preocupação dele é essa: o que as pessoas estão dizendo de mim? E a resposta foi a seguinte: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros ainda, alguns dos profetas. Essa resposta também é interessante porque Jesus é comparado a grandes profetas. Ele então se vira diretamente para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então vocês percebam que Jesus tem uma preocupação com o seu público externo e tem uma preocupação também com o seu público interno. Nada diferente de nós como igreja. Nós temos um ministério a cumprir com os de fora e temos um ministério a cumprir com os de dentro. E uma coisa está ligada à outra. Não tem como fazer uma coisa e deixar a outra de lado. Não tem como evangelizar lá fora e tratar mal o irmão aqui dentro. Não tem como a gente ficar quentinho aqui, todo mundo tratando bem, e não evangelizar os de fora. Então Jesus agora se dirige ao seu público interno e diz: e vocês? O que vocês dizem de mim? E Pedro, sempre ele, se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aqui diz o seguinte: Pedro, você não tinha condição de saber disso. Foi meu Pai que te revelou. Pedro, ele está dizendo aqui que Jesus é Filho de Deus, com a mesma essência de Deus. Pedro recebeu uma revelação da Trindade. Então, queridos, Jesus, ele não é simplesmente um profeta, nem o maior dos profetas. Não basta acreditar em Jesus Cristo como sendo um grande profeta. Jesus é Deus. Ele é o Senhor, da mesma essência de Deus. Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Jesus é eterno, Deus bendito, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ou nós acreditamos que Cristo é assim, ou nós não podemos acreditar em Cristo, porque foi exatamente isso que ele disse que era. Se Jesus não é Deus, ele não é nada. Se Jesus não é Deus, ele mentiu. Se Jesus não é Deus, nós não podemos acreditar nele, porque ele disse que era, o tempo todo. Diante de Pilatos, ele confessou isso. Ele disse: quem vê o Pai, vê a mim. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu e o Pai somos um. Ou Jesus é Deus, ou Jesus foi um enganador. Então não basta acreditar em Jesus como um grande profeta, porque isso, irmãos, quase todo mundo acredita. Quase todas as religiões que existem, se você perguntar: me fale sobre Jesus, eles vão dizer: foi uma pessoa maravilhosa, foi um grande profeta. Mas se você perguntar: ele é o Senhor, ele é Deus? Não, aí não. As pessoas têm um conceito completamente errado sobre quem é Jesus. Jesus não é apenas um grande profeta. Jesus não é um mártir. Ele é Deus. Jesus não é apenas um partidor de bens. Quando nós lemos em Lucas 12:14, enquanto Jesus ia ministrando a palavra, uma pessoa o cercou e disse: mestre, manda que o meu irmão reparta comigo os bens. E Jesus disse: quem me nomeou juiz ou partidor entre vós? Jesus não é nosso seguro de vida, nosso seguro saúde. Jesus não é nosso vigilante de carro. Jesus não é nosso anjo da guarda. Jesus não é nosso caixa de banco. Jesus é Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5 diz assim: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem é Jesus para nós? A igreja que prevalece, o crente que prevalece sobre as portas do inferno, é aquele que sabe quem Jesus verdadeiramente é. Em segundo lugar, a igreja que prevalece é aquela que está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Versos 16 a 18. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ouviu a afirmação de Pedro, vinda de Deus, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse imediatamente: Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo aqui que a palavra de Deus revela que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que o Deus Pai disse a Pedro. Jesus então se dirige a Pedro e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De que pedra que ele está falando? Quando Deus se vira para Pedro, ele diz: tu és Petros. Petros é pedregulho, pedra pequena. Mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Petra é uma rocha maior. Nossos amigos romanos dizem que a pedra é Pedro. O problema é que a Bíblia tem dezenas de versículos que dizem que a pedra é Cristo. Eu poderia citar para vocês Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, textos que dizem que Jesus é a rocha. E não só isso, Jesus é a rocha principal. O próprio Pedro vai dizer na sua carta: a pedra é Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de 6 a 8, diz o seguinte: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A pedra é Cristo e a palavra de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus diz que a pedra é a palavra de Cristo. Aqui ele está falando de pessoas que ouvem e praticam, e pessoas que ouvem e não praticam. Quem ouve a palavra e pratica está construindo a sua vida na rocha. Quem ouve e não pratica está construído na areia. Aliás, esse texto aqui desmistifica completamente a teologia da prosperidade, porque você observa que as mesmas intempéries que advêm sobre a casa na rocha, advêm sobre a casa na areia também. Até as vírgulas são iguais. O fato de sermos bons crentes, estarmos com a vida na rocha, não significa de modo algum que viveremos aqui sem problemas. Jesus falou o contrário disso: no mundo tereis aflições. Irmãos, quem é que vive nesse mundo sem passar tribulação, sem passar raiva, sem ter problema? A diferença está no resultado. Quem está alicerçado na rocha, que é Cristo e a sua palavra, não cai diante dos problemas. E aquele que está na areia, que está fora da rocha, desaba e é grande a sua ruína. Problema todo mundo passa, mas nem todos conseguem vencer o problema. A igreja que quer prevalecer na sua caminhada terrena tem que estar alicerçada em Cristo e na sua palavra. E em terceiro lugar,
a igreja que prevalece é aquela que está em sintonia com o céu. Vamos voltar lá no texto que nós lemos, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus disse que daria aos seus discípulos as chaves do reino dos céus, de forma que o que eles ligassem na terra seria ligado nos céus, e o que desligassem na terra seria desligado nos céus. Agora a questão é, o que acontece primeiro? Quando nós desligamos aqui, Deus vai e desliga lá? Ou Deus desliga lá primeiro e a gente só obedece aqui embaixo e desliga aqui? Se nós fizermos uma análise simples aqui dos tempos verbais, nós vamos ver que as coisas acontecem primeiro no céu e depois na terra. Na expressão, tudo que ligardes na terra, o verbo está em qual tempo? Está no futuro do subjuntivo. Quando eu ligar, quando tu ligares, quando ele ligar. O modo subjuntivo, ele expressa uma possibilidade, um desejo, uma ação irreal e hipotética. O modo subjuntivo é só uma hipótese. Já na expressão terá sido ligado no céu, o verbo está no futuro do presente composto, do modo indicativo. O que é o modo indicativo? É o que indica a certeza, o fato. Então, isso significa dizer o seguinte, não adianta eu fazer nada aqui que não esteja em sintonia com o que está determinado no céu. Por exemplo, o fato de eu batizar uma pessoa aqui significa que ela será rolada como membro no céu? Ou quando nós batizamos aqui, ela já foi recebida no céu, porque no dia da conversão ela recebeu o Espírito Santo? O batismo é só um símbolo. Porque se eu batizar aqui e ela não se converteu, não adianta nada, é só banho. Ao contrário, se eu praticar uma injustiça contra o membro da igreja, ele vai ser desligado no céu? Ou ele vai continuar sendo um salvo? Então vocês percebem que a igreja ela não tem autoridade para fazer nada na terra que não tenha sido feito antes no céu. Então tem que haver uma sintonia. A igreja está na terra, mas ela é embaixadora do céu. Ela está a serviço de outro país. Ela não pode sair fazendo, não. Adianta eu votar aqui na Assembleia e a maioria aprovar? Se isso não está no coração de Deus, nós vamos conseguir executar aquilo? Portanto, irmãos, a ligação que fazemos na terra é uma possibilidade que está condicionada àquilo que está determinado no céu. E ai de nós se fizermos algo que estiver contra a vontade de Deus. Não vamos prevalecer. Não vamos conseguir subsistir. Essa questão da vontade de Deus vir em primeiro lugar, antes das decisões que nós tomamos aqui, isso transparece claramente lá no Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu estou dizendo que vou confessar ainda. O verbo está no futuro do presente do indicativo. Confessarei, e tu perdoaste. Eu estou falando no futuro do presente, Deus já está falando no pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito é uma ação começada e acabada no passado. Porque se eu estou dizendo que vou confessar, no coração eu já me arrependi. Então as coisas acontecem no céu primeiro. Sempre no céu primeiro, depois da terra. Então a igreja precisa estar sintonizada. Porque se nós não vivemos em sintonia com o céu, nós não vamos conseguir prevalecer na terra. Concluindo, a gente percebe no contexto bíblico que Satanás estabeleceu na terra o império de trevas. 1 de João 5,19 diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Quando Jesus vem, ele diz em Mateus 12, 28, é chegado o reino de Deus entre vós. Agora, irmãos, o reino de Deus é chegado no meio do império das trevas. E Jesus ordena a nós, seus discípulos, que saiamos a pregar o evangelho, a expandir o seu reino até os confins da terra.
É só você ler Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, que você vai ler que ele mandou pregar o evangelho a toda criatura e em todo lugar, em todas as nações. Então, no seu trabalho evangelizante, inevitavelmente haverá confronto. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que a gente tem que ficar aqui dentro, tranca as portas, como se a igreja ficasse na defensiva. Irmãos, a obra da igreja é ofensiva. A igreja tem que ir contra o reino das trevas para saquear os cativos de lá e trazer para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Então, o sentido é que a igreja vai contra as portas do inferno e as fortalezas de Satanás não vão ficar de pé, elas vão cair diante do poder do nome de Jesus, o poder da oração, o ímpeto da igreja. As portas do inferno não prevalecem. Porque a Bíblia diz: o valente, ele tem guardado em segurança os seus bens, mas quando chega o mais valente, ele derruba a porta do valente, entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia os seus despojos. E isso ele está falando do trabalho evangelizante da igreja, que vai em nome de Jesus e tira as pessoas das trevas. Quando Paulo fala disso, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, é contra forças espirituais do mal. Principados, potestades, poderes, autoridades. E a palavra luta aí significa aquela luta greco-romana, que o homem se atraca com o outro e o objetivo é imobilizar. A luta acaba quando um consegue imobilizar o outro. E é uma luta corpo a corpo. Não tem como a igreja ficar de longe. Nesse seu ímpeto evangelizante, a igreja tem que sair de dentro das suas portas e ir lá. E se a igreja quiser prevalecer, ela tem que viver dentro dos princípios e valores estabelecidos por Deus. E nesse texto, o texto da fundação da igreja, ele diz: vocês precisam saber quem eu sou de verdade. Se nós não tivermos um conceito certo de quem é Jesus, não prevaleceremos. Se nós não vivermos alicerçados em Cristo e na sua palavra, nós não vamos prevalecer como igreja. E nós precisamos estar sintonizados com o que está acontecendo no céu. A nossa agenda tem que ser feita ouvindo a agenda do céu. Vamos ficar de pé, queridos.